Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com alegria renovada para este estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra. Sejam todos bem-vindos a este programa que tem o objetivo do estudo das obras básicas de Allan Kardec, para que nós todos possamos estar inteirados daquilo que iniciou a nossa tão grande, tão maravilhosa doutrina espírita. E diria mais, não só iniciou, como também fez todo o prédio e deixou apenas para nós identificarmos em cada janela exatamente o que nós precisamos saber para que a nossa vida seja uma vida dedicada à melhoria constante, moralmente falando. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos no capítulo do livro Obras Póstumas, a minha primeira iniciação no Espiritismo, que é exatamente Kardec, nos falando como foi o início do seu trabalho, como ele conheceu essa fantástica forma de comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, e como ele deu seguimento a essa obra tão fantástica. Então nós já lemos duas comunicações, dois diálogos, digamos assim, entre Kardec e o plano espiritual, e vamos então a uma terceira comunicação, ou terceiro diálogo entre Kardec e os espíritos superiores. Então ele vai conversar a respeito de assuntos muito importantes com o seu guia, o seu, como dizem na Igreja Católica, seu anjo da guarda. Está exatamente no ponto em que ele fala do meu guia espiritual. Olha que coisa fantástica. Nós já sabemos, né, quem é esse guia espiritual de Allan Kardec. Mas vamos então a esse próximo diálogo através da médium senhorita Baudin, na casa do seu pai, senhor Baudin, que ocorreu em 9 de abril de 1856. Então Kardec pergunta a verdade ao espírito guia de Allan Kardec: criticaste outro dia o trabalho que eu havia feito e tiveste razão. Reli-o e encontrei na 30ª linha um erro contra o qual protestaste por meio das pancadas que me fizeste ouvir. Isso me levou a descobrir outros defeitos e a refazer o trabalho. Estás agora satisfeito? Resposta: acho-o melhor, mas aconselho-te que esperes 1 mês para divulgá-lo. Que queres dizer falando em divulgá-lo? Não tenho, bem sabes, a intenção de publicá-lo já, se é que o haja de publicar. Quero dizer, mostrá-lo a terceiros. Busca um pretexto para recusar isso aos que te pedirem para vê-lo. Daqui até lá melhorarás o trabalho. Faço-te esta recomendação para te poupar a crítica. Precato o teu amor próprio. Pergunta: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Resposta: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. E aí vem a nota de Kardec.
A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gravíssimas. Aqui nós podemos perceber, em primeiro lugar, pela nota de Kardec, a questão da elevação moral desse espírito, que, como diz Allan Kardec, ele estava longe de entender a real elevação. E nós hoje sabemos por quê, né? Nós sabemos hoje se tratar do próprio Jesus, ali com a missão de esclarecer, de falar abertamente a respeito das leis de Deus, dos ensinamentos de Deus, só que agora de forma aberta, de forma clara, de forma concisa, não através de parábolas, como ele mesmo anunciara cerca de 1800 anos antes daquele momento de Allan Kardec. Nós vemos então Kardec fazendo uma pergunta bem material, né? Questão da vida material dele. E a gente sabe que a vida material passa muito pelas questões financeiras, as questões de ordem de saúde, física. E a resposta do Espírito da Verdade, quando Kardec pergunta se também na vida material eles o ajudavam, e a resposta é sim, claro, não te ajudar seria o mesmo que não te amar. Ou seja, nós somos ajudados. Mas a gente muitas vezes acha que a espiritualidade tem que nos ajudar a ter uma casa maravilhosa de 10 quartos, ter empregados, ter carros na garagem, piscina, iates, poder viajar de primeira classe pelo mundo afora e tal. E não é isso, não é isso. Kardec não tinha uma vida absolutamente folgada em termos financeiros. Ele tinha uma vida regrada, muito regrada, ele e a esposa, e eles faziam daquela regra, né, de bens, de recursos financeiros, enfim, a sua forma de viver. Viviam com o mínimo possível, não tinham regalias. Talvez alguma coisa ou outra, um conforto ou outro, mas nada de exageros. Entendo que fosse assim. Então, a espiritualidade nos ajuda sim. Ela nos ajuda a partir do momento em que nós nos dedicamos a verdadeiramente mudar a nossa concepção, mudar o nosso propósito de vida, saindo dessa coisa que a gente vive, né? Buscando sempre o material, buscando sempre a satisfação dos gozos materiais e esquecendo que o mais importante é exatamente a moral, é o nosso íntimo, é a nossa melhoria contínua. Esse é o fundamental. Mas nós, muitas vezes, queremos ir buscar na espiritualidade um emprego melhor, a saúde física, que não é ruim, né? não é problema nós buscarmos a saúde física, não, nem pedirmos ajuda à espiritualidade, à saúde física, mas muitas vezes nós esquecemos que aquela doença que acomete o nosso corpo é a necessidade de nós nos modificarmos intimamente, da nossa conduta íntima ser modificada. Por isso que aquela doença está ali implantada, mas a gente se foca única e exclusivamente na cura material, esquece da cura espiritual.
Não é fácil realmente você viver com uma doença física insidiosa, alguma coisa que demande um tratamento doloroso e tal, como câncer, como outras doenças também, mas o câncer principalmente é o que a gente mais se lembra, né? De ser uma doença de difícil tratamento, de tratamento sacrificial. E é claro que a gente não quer passar por isso, e se passa por isso, quer que o tratamento seja o mais tranquilo possível, o mais, digamos, fácil de se ultrapassar. Mas nós precisamos tentar focar na saúde psicológica / moral / espiritual, ou seja, alguma coisa que transforme o nosso íntimo. A nossa saúde espiritual é fundamental. E através da nossa saúde espiritual, e aí essa saúde espiritual eu posso dizer que é a saúde moral, é nós nos moralizarmos cada vez mais, nós fazermos com que a nossa vida sirva realmente para ajudar ao nosso próximo, para sermos uma pessoa melhor, um cidadão melhor. E aí, sendo uma pessoa melhor, um cidadão melhor, nós seremos automaticamente melhores para os nossos irmãos de caminhada. Então, ao fazermos isso, nós estamos também trabalhando para que o nosso organismo físico seja são. Aquela velha história, né? Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são. A mente precisa ser saudável, porque se a mente não for saudável, o corpo não será saudável. É isso que é fundamental nas nossas vidas, e para o nosso entendimento é básico. Nós precisamos trabalhar na nossa saúde mental e não ficarmos focados única e exclusivamente na saúde física, única e exclusivamente focados no ganhar dinheiro, no conseguir conforto. Não. O dinheiro vai ser consequência de um trabalho bem realizado, de um trabalho ético bem realizado, focado na melhoria, no bem comum. Isso é fundamental para nossas vidas. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos apresentando o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Na primeira parte nós lemos uma conversa entre Allan Kardec e o Espírito da Verdade em abril de 1856, e alguns dias depois, no dia 30 de abril de 1856, porque essa primeira conversa de abril de 1856 foi no dia 9, e agora dia 30 de abril de 1856, também na casa do senhor Rostand, a médium agora é a senhorita Jafé. E então vamos ao que Kardec intitulou de Primeira Revelação da Minha Missão. Prestem atenção, que coisa fantástica que é esse trecho em que Kardec vai mostrar que pela primeira vez se deparou, né, com a revelação da missão dele, Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois se tornou Allan Kardec. Vamos ao texto. Eu assistia desde algum tempo às sessões que se realizavam em casa do Sr. Rostand e começara aí a revisão do meu trabalho, que posteriormente formaria o Livro dos Espíritos. Numa dessas sessões, muito íntima, a que apenas assistiam 7 ou 8 pessoas, falavam estas de diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de acarretar uma transformação social, quando o médium, tomando da cesta, espontaneamente escreveu isto: quando o bordão soar, abandoná-lo-eis, apenas aliviareis o vosso semelhante, individualmente o magnetizareis, a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mister, pois que tudo será destruído
ao menos temporariamente. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. E aí Kardec coloca, entre parênteses, livre, a cesta se voltou rapidamente para o meu lado, como teria feito uma pessoa que me apontasse com o dedo. A ti, M, a espada que não fere, porém mata. Contra tudo o que é, serás tu o primeiro a vir. Ele, Rivail, virá em segundo lugar. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Nota de Kardec. Foi essa a primeira revelação positiva da minha missão e confesso que quando vi a cesta voltar-se bruscamente para o meu lado e designar-me nominativamente, não me pude forrar a certa emoção. O Sr. M, que assistia àquela reunião, era um moço de opiniões radicalíssimas, envolvido nos negócios políticos e obrigado a não se colocar muito em evidência. Acreditando que se tratava de uma próxima subversão, aprestou-se a tomar parte nela e a combinar planos de reforma. Era, aliás, homem brando e inofensivo. Meus irmãos, é muito interessante e muito emocionante. Imagina um espírito, através de um médium, estar nessa condição de mostrar para o Hippolyte, o Rivail, como eles chamam, a sua missão, a grandiosa missão, e mostrando para o Sr. M, no caso aqui citado, que ele poderia ir à frente, tentando mostrar para as pessoas o que ele sabia a respeito do mundo espiritual, mas, na verdade, o Sr. M, pelo que nós percebemos, que ele queria utilizar tudo aquilo para se beneficiar politicamente, popularmente, ele não tinha, claro, a intenção, como tinha Hippolyte Léon Denis Rivail, de trazer para a população, de uma maneira geral, uma revelação que mostrasse que nós não deixamos de existir quando nós, entre aspas, morremos, e agora sabemos que é desencarnamos, nós continuamos vivendo, e a doutrina espírita nos traz isso, e é isso que o Hippolyte percebeu, a grandeza que estava ali à sua frente e que deveria realmente tratar com muito carinho, com muita responsabilidade. É isso que ele fez. Tratou com uma responsabilidade absoluta. Vamos então à próxima mensagem, o próximo diálogo, digamos assim, dia 7 de maio de 1856, novamente em casa do Sr. Roustan, novamente também a médium senhorita Jafé, onde Kardec intitula Minha Missão. Pergunta a Hahnemann, exatamente aquele que iniciou a homeopatia, que nos trouxe o conhecimento da homeopatia. Então a pergunta de Kardec a Hahnemann. Outro dia disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Resposta: sim, e se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Pergunta: para desempenhar essa missão tal como a concebo, são-me necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance? Resposta:
Deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. E aí nós vemos, né, esse diálogo entre Kardec e Hahnemann, em que ele se mostra, né, Kardec se mostra preocupado que ele não tem os meios necessários para a execução dessa missão. E Hahnemann lembra que ele sonha, Kardec sonha, ou melhor, o Hippolyte sonha com essa missão, porque, na verdade, o sonho, o que é? Todos que estudam a doutrina espírita sabem, o sonho é quando nós dormimos, o corpo dorme, e nós, espíritos, saímos do corpo e vamos, então, ao encontro de outros irmãos na espiritualidade. E de acordo com o nosso íntimo, de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa conduta moral, nós vamos nos encontrar com um tipo ou outro de espíritos. Então, certamente o Hippolyte se encontrava com espíritos muito superiores, não só superiores, mas muito superiores, e certamente com o Espírito da Verdade, o próprio Jesus, e conversava a respeito. E quando ele acordava, quando ele despertava no corpo, ele guardava aquela impressão muito nítida do que ele tinha que fazer. Era um sonho, entre aspas, né? Ele entendia como um sonho, mas aquele sonho, na verdade, tinha acontecido. Era esse encontro com os espíritos superiores, com o próprio Jesus, e que mostrava para ele qual era a sua missão. Vamos dar continuidade aqui. Kardec então fala dos acontecimentos. Pergunta: a comunicação há dias dada faz presumir, ao que parece, acontecimentos muito graves. Poderás dar-nos algumas explicações a respeito? Resposta de Hahnemann: não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois são chegados os tempos preditos de uma renovação da humanidade. Pergunta: quem causará essas ruínas? Será um cataclismo? Resposta: nenhum cataclismo de ordem material haverá, como o entendeis, mas flagelos de toda espécie assolarão as nações. A guerra dizimará os povos. As instituições vetustas se abismarão em ondas de sangue. Faz-se mister que o velho mundo se esboroe para que uma nova era se abra ao progresso. Pergunta: a guerra não se circunscreverá então a uma região? Resposta: não. Abrangerá a terra. Pergunta: nada, entretanto, neste momento parece pressagiar uma tempestade próxima? Resposta: as coisas estão por fio de teia de aranha meio partido. Resposta: poder-se-á, sem indiscrição, perguntar de onde partirá a primeira centelha? Resposta: da Itália. E nós vemos a primeira grande guerra mundial, né, surgindo exatamente na Itália e depois abrangendo boa parte do mundo, praticamente a Europa inteira, e boa parte do mundo se concentrando ali nessa guerra. Há coisas que a gente, por vezes, não compreende. Tem muitas pessoas que querem saber o que vai acontecer, algumas por curiosidade, outras por medo e outras por interesses que a gente não pode nunca imaginar que sejam interesses legítimos, né? Positivos, porque pessoas que querem saber o que vai acontecer para se beneficiarem. Muitas pessoas que gostariam de saber quais são os números da Mega Sena para poderem ganhar na Mega Sena. E isso não é o propósito da espiritualidade superior. Bem, vamos ficando por aqui neste momento, nesse estudo maravilhoso, dizendo para vocês que daqui a pouco vai começar o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua, e nós ficamos por aqui hoje. Aguardamos cada um de vocês no nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Até lá!
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Boa noite, queridos amigos, ouvintes. Boa noite, Antônio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, irmã. Nós estamos juntos em mais um Luz na Penumbra, que chega aos seus lares de segunda a sexta-feira para estudar de forma metódica e sistemática as obras da codificação kardeciana. E agora, na segunda parte do programa, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está reiniciando o seu estudo. Portanto, estamos na introdução. E hoje, eu e Antônio de Pádua, junto conosco, faremos o estudo da introdução dos verbetes publicanos, peageiros, ambos são semelhantes, e fariseus e escribas, que também são semelhantes. Então, vamos iniciar pelos publicanos. Kardec, então, com as notícias históricas, que é o item 3 da introdução, nos diz o seguinte: assim eram chamados na Roma antiga os cavalheiros arredatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, fosse na própria Roma, fosse em outras partes do Império. Eram semelhantes aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França, e aos que ainda existem em certas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos às riquezas que muitas vezes eles adquiriam e que, para muitos deles, eram o produto de cobranças e de benefícios escandalosos. Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Atualmente, esse nome é mal interpretado e serve para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Algumas vezes se diz ávido como um publicano, rico como um publicano, em relação a fortunas de origem duvidosa. O que os judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e o que mais irritação causou entre eles foi a cobrança de impostos. Esse fato originou muitas revoltas e se transformou em uma questão religiosa, pois a encaravam como contrária à lei. Formou-se até um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, chamado o Gaulonita, que tinha como princípio o não pagamento dos impostos. Os judeus, portanto, tinham horror a essa cobrança e a todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em razão das suas funções, eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles, todos merecedores da mesma reprovação. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relações de intimidade com eles. E aí, depois que eu ler o Peageiros, não vamos nos esquecer de sinalizar sobre essa última frase, né, das relações de intimidade que os judeus acreditavam não ser ideal e até haver um comprometimento caso eles mantivessem. E os peageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança do direito de entrada nas cidades, ou seja, o pedágio. Suas funções correspondiam mais ou menos às dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias, e recebiam a mesma reprovação que os publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano ligado ao de pessoas de má vida. Esta classificação não se referia a devassos nem a vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionarem com pessoas de bem. Então agora eu vou pedir ao Antônio que comente para nós essa correlação
entre publicanos e peageiros e também contextualizar essa questão de ambos os cobradores dentro do Evangelho. Na realidade, os judeus, como qualquer pessoa, não gosta de pagar impostos, né? Ainda mais quando você vai pagar impostos a um invasor, a um opressor. É verdade. Como eram os romanos naquela altura. E como tudo naquela época, a política, a vida comum, os judeus tomavam tudo como uma questão religiosa. A lei mosaica valia tanto para as questões de religião, questão de moral, como para as coisas do dia a dia. Então, muitos, como esse Judas, o gaulonita, que criou um partido contra o pagamento de impostos, porque ele achava que isso era um princípio religioso. Era contra a religião, contra a lei mosaica, o pagamento de impostos ao invasor. Então, se a pessoa era o encarregado de cobrar esse imposto, ele era mal visto de duas maneiras. Primeiro, por estar cobrando imposto, e ninguém gosta de ter seu dinheiro tomado. Claro. E segundo, porque, em tese, ele estava infringindo a lei judaica, a lei religiosa. Por isso é que os judeus não gostavam de se relacionar com eles. Achavam que estavam se contaminando. Porque a lei judaica dizia que qualquer coisa que você fizesse, chegasse perto, não precisava nem abraçar ou beijar, bastava tocar numa mulher que estivesse menstruada, já era uma questão de impureza. Você não podia encostar nela, na roupa dela. E muitas religiões, quer dizer, eu acredito, eu sei que ainda segue esse preceito. Então, qualquer coisa era considerado impuro. Se você se relacionasse com um bandido, com alguém, você fosse visto conversando, você era considerado também igual. Então, se você fizesse amizade com um publicano, o que vão dizer de você? Então, as pessoas distintas, né, elas procuravam se afastar dos publicanos. E é mais uma característica do Cristo. Assim como nós falamos do samaritano ontem, em que ele teve aquela cena no poço de Jacó, e nós vamos falar mais adiante, no capítulo lá específico, sobre o bom samaritano, que ele usou como exemplo, e que eram assim, segregados por questão de raça, de povo, ou de pensamento religioso. Os peageiros e os publicanos eram segregados por questões profissionais. E por misturar a questão profissional deles na questão religiosa. Então o Cristo não tinha esse preconceito. Ele andava cercado, vamos ver aqui no Evangelho várias vezes, cercado de pessoas de má fama, como se dizia, de prostitutas, ladrões e publicanos. Vocês vão dizer, poxa, mas a gente lê no Evangelho, o Cristo foi recriminado pelos fariseus, de quem nós vamos falar mais adiante, porque ele comia e jantava com pessoas de má vida, prostitutas, ladrões, salteadores e publicanos. Os publicanos eram de má vida? Não, eram profissionais. Lógico que não eram santos. Eles eram cobradores de impostos. E não havia hoje, como há hoje, cobrança eletrônica, controlada por computador. Era na base do que eles diziam, tinha que pagar para entregar para o César. E ficava com a diferença. Cobrava do cara 10, dava 5 para o César e ficava com 5. Então não eram pessoas realmente, né, muito boas, vamos dizer assim. Mas era a profissão deles. Herdada às vezes do pai, do avô. Então ele tinha que continuar naquilo. E eram segregados. O Cristo fez questão de comer com eles. Mandou Zaqueu, que era um publicano, descer da árvore para vir aqui, hoje eu vou jantar na sua casa. Mateus, um dos primeiros discípulos a seguir o Cristo, era um publicano. Não é? Então o Cristo não fazia acepção de pessoas, como o próprio Deus também não faz. O Cristo não fazia. Convivia com os samaritanos, convivia com os publicanos. Nós vamos ver que ele não era muito chegado aos fariseus. Aos escribas. Isso. Mas aí é um outro ponto que nós vamos discutir, o motivo pelo qual depois ele não era chegado a essas pessoas. Mas com relação a essas pessoas que eram execradas pelo povo da época, anatematizadas por situações, exatamente, por questões de pensamento religioso ou de raça, ou por questão de profissão, de modo de vida, mesmo que modo de vida irregular, porque Kardec não cita aqui as prostitutas, os salteadores, porque são palavras que existem até hoje e ninguém tem dúvida do que são. É claro. Ninguém tem dúvida do que são, mas um publicano não houve mudança. Exatamente. Né? A concepção hoje, ninguém usa publicano para os cobradores de impostos. Exato. A gente chama de o leão.
Isso. O leão. É verdade. O imposto aqui é o leão. Não é? É. Antigamente, se bem que ele também era feroz como o leão. Os publicanos não eram... Qualquer semelhança... As garrinhas eram parecidas, mas eram execráveis. Ninguém aqui, se você tem um amigo que trabalha na Receita Federal, você não vai ficar chateado com ele, nem vai deixar de frequentar a casa dele, porque ele trabalha na Receita Federal. Nenhuma questão de dogma religioso aqui, a modo de vida dele. Você vê como nós já avançamos um bocado, né? Mas naquela época... Mas ainda, né, Antônio, ainda existem, né, aqueles de outros segmentos religiosos que ainda mantêm essa postura, né? A gente observa certos irmãos de outras crenças que eles falam, porque trabalham, né? Precisam viver no mundo, né? Então tem que trabalhar com pessoas de várias religiões, diferentes religiões. Mas você pode observar que a maneira de tratar é totalmente diferente, né? E quando eles estão entre os seus, né? Como eles dizem, os seus irmãos, né? Eles se tratam totalmente diferente. Né? Existem determinadas crenças específicas que, se bobear, nem falam com as pessoas, mal cumprimentam as pessoas quando convivem com elas. Outro dia, no ano passado, tomei conhecimento num relato de uma religião que eu não sabia que existia, em que prega a intolerância. Agora, como é que pode uma religião que se diz cristã pregar a intolerância? Você não pode tolerar com as pessoas que estão agindo errado. Meu Deus do céu, eu acho que o Cristo pensava exatamente o contrário, né? Então as pessoas achando que estão fazendo um bem para si mesmas ou para os outros, acham que tem que ser intolerantes com quem pensa diferente delas. Então, que eles não mudaram. Ainda existe gente assim. Exatamente. Mas nós aqui, espíritas, nós seguimos o pensamento do Cristo. Nós toleramos a todos, porque nós queremos que nos tolerem. Claro. Quem somos nós para não tolerar alguém, gente? Mas geralmente esses segmentos pouco falam, embora se digam cristãos, pouco falam do Cristo. Eles não leem o Cristo. Não leem. Eles basicamente trabalham só com o Antigo Testamento. E, na realidade, eu digo que são religiosos daquele marca-texto. Eles só leem o que está marcado, aquele marca-texto, aquele negócio amarelinho que passa em cima do texto. Alguém marca para eles aquelas coisas, só lê aquilo que está marcado no texto da Bíblia. Eles não leem nem a Bíblia toda, uma página completa. Só lê o que está marcado ali. E existem algumas que têm até uma Bíblia diferente, né? Diferenciada. Né? Tudo bem, nosso caso aqui é sintetizar, como fez Kardec, a moral do Cristo. É verdade. Eu achei interessante só porque isso batia, né, com o que ele fala sobre os judeus. Né? No finalzinho dos Publicanos ele diz: os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relações de intimidade com eles. Quer dizer, então a gente nota, né, quem sabe até esses nossos irmãos são os judeus reencarnados. Né, esses irmãos de outras crenças, porque mantém ainda, né, muito daquele comportamento e daquela dogmática em que eles acreditavam e viviam, né? Mas é normal. Eu acho que as pessoas que estão começando a adquirir um conhecimento qualquer têm a tendência a discriminar aqueles que antes participavam do mesmo nível de pouco conhecimento. A verdade é essa. Quando a pessoa adquire um pouquinho de conhecimento, ela já discrimina aquele que era igual a ela uma semana antes, como se ele agora novo já sabe muito e o outro continua sem saber nada, então se julga melhor. Daí a intolerância, porque eu já não peco, porque eu já não faço isso de errado e meus irmãos eu continuam fazendo, então eu me afasto deles, que eles ainda estão no caminho errado e eu já estou no caminho certo. Coitado, está começando. Diametralmente contrário ao ensino do Cristo. O principal, né, do caminho certo, que é a tolerância, porque o Cristo veio pregar aqui principalmente, eles ainda não atingiram isso. Tudo bem, um dia de chegar que eles vão entender. Agora, vamos falar, Marta, você vai ler agora daquela parte que você mais gosta, que eu sei. Você vai falar dos fariseus. Dos fariseus. Leia sobre os fariseus para a gente comentar muito sobre eles e sobre os escribas. Do hebraico parash, ou parrash, divisão, separação, significa a palavra fariseu. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. E aqui na nossa edição, do CELD, tem aqui uma referência: teologia, estudo das questões referentes à verdade religiosa, ao conhecimento da divindade, de seus atributos e relações com o mundo e com os homens. Nota do tradutor. E ele segue dizendo:
consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussões intermináveis, na maior parte das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica, da Idade Média. E ele faz aqui uma referência a escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, e escolástica, ensino filosófico caracterizado sobretudo pelo problema da relação entre a fé e a razão, seguido nas escolas de teologia da Idade Média e que se manteve em alguns estabelecimentos até o fim do século XVII. Nota do tradutor. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam, cada uma delas, ser a dona absoluta da verdade e, como quase sempre acontece, se detestavam cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente na época de Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. E ele nos fala aqui, na edição, que Hircano I foi príncipe dos judeus de 135 a 105 a.C., ano de sua morte. Foi sucessor de seu pai, Simão Macabeu. Aristóbulo foi rei da Judéia, reinou de 107 a 106 a.C. E Alexandre, temos 2 reis da Síria com este nome. Alexandre Balas, que reinou de 151 a 147 a.C., e Alexandre Zabinas, que reinou de 126 a 122 a.C. Não sabemos a qual dos dois o autor se refere. E ele então diz: entretanto, tendo este último lhes devolvido suas honras e seus bens, os fariseus retomaram o seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, cumpridores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardoroso de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles simulavam uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subirem na vida que o objeto de uma fé sincera. Da virtude, só possuíam a aparência e a ostentação. Mas com isso, exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Isso, vemos a referência no capítulo 4, item 4. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica a letra que mata, dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia. E, em consequência do seu procedimento, fez inimigos obstinados entre os fariseus. Foi por esse motivo que eles se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e fazê-lo morrer. Os escribas é um nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo.
tinham ideias comuns com os fariseus e com eles partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os reúne na mesma reprovação. Então, Antônio, gostaria que você nos falasse um pouco sobre os fariseus e os escribas, aos quais Jesus não tinha a menor condescendência. Jesus, como diz aqui muito bem Kardec, ele diz assim: Jesus, acima de tudo, prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata. Dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, seu procedimento fez inimigos obstinados entre os fariseus. Qual era essa hipocrisia a qual Kardec se refere? É essa de você se apegar estritamente à letra de qualquer preceito. E como ele diz, religioso, aos cultos exteriores, não, né? Exatamente, porque a letra, ela explica as coisas de uma maneira figurada, porque a letra serve para isso, para explicar, claro, de uma maneira figurada. Ela não pode ser tão fiel, não consegue. Fiel é o fato. A letra vai descrever o fato. E aí ela dá margem a interpretações. As pessoas, para firmarem a sua interpretação como verdadeira, criam essas coisas exteriores, como você falou. Criam cultos, cerimônias, roupagens, comportamentos, para poder embasar a sua interpretação da letra. Porque nós temos fariseus hoje ainda, aos montes, em todos os setores religiosos. E não só na religião, na política, na indústria, em todo lugar tem os fariseus. Aquele que se apega uma letrinha, uma vírgula, um parágrafo para justificar suas ações. Temos aí nos três poderes da nação, no legislativo, no judiciário e no executivo, em qualquer nível, federal, municipal, estadual. Nós estamos aí cheios de fariseus que fazem as coisas com a maior disfarçatez, vem com a filigrana que está lá num item de uma lei qualquer para justificar. Exato. Não, esse pecar contra o Espírito Santo é exatamente, né, em que os fariseus se encontram, né, imersos totalmente nesse pecado contra o Espírito Santo, porque eles sabiam que era tão somente um estereótipo, porque existe a diferença daquele que erra, né, mas que, apesar de fazer um culto exterior, mas ele pensa, de fato, que aquele culto exterior é algo que é fundamental. Mas são os cegos, que o Cristo chamava de cegos. Exatamente. Então, esses estão numa outra situação. Estão perdoados. Estão perdoados. Claro, serão cobrados de uma forma mínima, porque eles apenas ainda não enxergam. Na realidade, vão ser ensinados. Exatamente, né? São como as crianças que ainda desconhecem. Agora, esses não. Ele diz que eles usavam isso apenas para mascarar uma devoção, né, enorme, quando, na verdade, eles não estavam nem um pouco preocupados. E, bom, nós temos um minutinho, acho que dá para você falar rapidamente dos escribas, que são praticamente as mesmas. Seguiam a mesma orientação. Eram funcionários públicos. Os fariseus eram pessoas de qualquer profissão, eram profissionais liberais, comerciantes, agricultores, o que fosse. Os escribas eram funcionários dos reis, dos exércitos. E eram pagos por eles, pelo povo, né? Porque os exércitos, os reis viviam de quê? Dos impostos. Isso. Eram pagos para ensinar ao povo. E faziam o mesmo que os fariseus, ensinavam a sua moda. E por isso que o Cristo também os combatia quando ele pregava na sinagoga. Exato. Quando o Cristo pregava na sinagoga, o embate dele era contra os escribas. Nas ruas, era contra os fariseus. Mas ambos estão no mesmo patamar. Apesar de que eles, em tese, quando surgiu essa seita lá do Hillel, eles surgiram justamente com uma modernidade na época. A interpretação que eles davam aos textos era uma interpretação moderna para aquela época. Mas como tudo que está na mão dos homens vai sendo desvirtuado pela cobiça, pela ambição, pela hipocrisia, por todas essas coisas que são a nossa característica, infelizmente. Agora, nós, se quisermos fugir dessa característica, eu volto a falar, temos que buscar a simplicidade do Cristo, a humildade do Cristo e a sua pureza de coração. Bom, e o Serginho sinaliza para nós com um até logo. Então, Antônio, precisamos encerrar. Agradecemos, então, a nossa participação ao Antônio
que colaborou fundamentalmente, e desejamos a todos uma boa noite e muita paz. Boa noite, muita paz para todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.